Shalom, shalom. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Vim trazer um devocional aonde está em Eclesiastes 7:13. Esse devocional faz parte do projeto de ensino Casa de Isabel, aonde vamos caminhar juntos para o alvo que é Cristo, o propósito do Senhor, que é estar as nossas vidas alinhadas naquilo que o Senhor quer, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Senhor. Esse projeto Casa de Isabel está lá em Lucas 1:45. Eu te convido a fazer parte dele. É um projeto onde eu levo a palavra do Senhor, alguns estudos que te ajudarão a servir ao Senhor da forma que o Senhor almeja que a gente esteja na presença dele. Curadas, porque a palavra lá em Lucas 1:45, Isabel, ela foi agraciada pelo Senhor. E o anjo Gabriel, o anjo da cura, o anjo do milagre, a visitou. Então, eu quero te dizer que o anjo Gabriel, ele vai te visitar, ele vai te curar, ele vai te trazer à existência aquilo que não existe. E dentro deste projeto, nesta tarde, eu estou trazendo esta palavra ao teu coração, que você venha receber na autoridade do nome de Jesus, que está em Eclesiastes 7:13, que diz assim: considere o que Deus fez e quem endireitará o que Deus fez torto. O que esse versículo quer dizer, Shirley? O que esse versículo está querendo dizer sobre a soberania de Deus, mesmo quando a vida não faz sentido para a gente. Imagine você, um homem olhando para uma árvore que cresceu torta. Imagina aí. Coloque agora você neste contexto, olhando para esta árvore. Uma árvore robusta, uma árvore bonita, porém essa árvore, ela cresceu torta. A natureza fez torta. O Criador fez torto. E neste mesmo momento, você imagine você tentando puxar, né? Amarrar, forçar essa árvore para que ela fique reta. Mas quanto mais força você faz, mais a árvore resiste. Ela é resistente. No fim você percebe que aquela árvore, ela é assim. Ela permanecerá assim. O Criador o fez. Porque aí você vai entender, olhando para esta árvore, que foi o vento, o solo, o tempo que a moldaram desta forma. E você não pode consertar o que a natureza formou. É por isso que Deus permite algumas situações em nossas vidas que nós não conseguimos mudar. Há situações em nossas vidas que são tortuosas e nós não conseguimos endireitar. Quantas situações na tua vida que estão como essa árvore? Portas fechadas, uma doença, um câncer, uma enfermidade, que para a medicina não tem cura. Um amigo que está numa situação que precisa da tua ajuda. Um familiar que precisa de algo sobrenatural do Senhor.
e você não consegue. Eu não consigo. E são curvas que não dependem da nossa força. E eu aprendo 3 lições com essa palavra. A primeira é a humildade. Nem tudo está sob o nosso controle. Tentar endireitar o que Deus permitiu pode gerar frustração. Humildade é reconhecer: Senhor, isso é maior que eu. Quantas vezes a gente não consegue ser humilde na presença do Senhor? Quantas vezes a gente não consegue tirar as máscaras diante do Senhor? Quantas vezes a gente não consegue romper com aquilo que o Senhor quer que a gente rompa? Por causa dos sofismas, por causa de limitações, de aprisionamentos na alma pela batalha, na nossa alma, na nossa mente. Nós não conseguimos, porque há barreiras, há curvas que nós damos, e isso nos impede, mas que possamos reconhecer que maior é o Senhor, e o Senhor pode fazer todas as coisas. A segunda é a sabedoria. Em vez de lutar contra a realidade, o sábio observa e aprende e pergunta: o que Deus quer me ensinar com essa curva torta? O que Deus quer ensinar para você nessa situação? O que Deus quer me ensinar com essa situação? Foi a pergunta que eu fiz para o Senhor hoje. Senhor, quantas mulheres que estão na mesma situação que eu? Meu Deus, quantas pessoas, quantos homens, quantas pessoas estão na mesma situação que eu, nessa curva torta, e não consegue, Senhor? O que devo fazer? Foi a pergunta, mas a resposta, o Espírito Santo vai te responder. A terceira é confiança. Se Deus fez ou permitiu, Ele tem um propósito. O torto de hoje pode ser o propósito para algo que não enxergamos ainda. José no Egito é exemplo. A trajetória de José foi torta, mas o Senhor endireitou no tempo certo. Olha que reflexão aqui na palavra de José. José foi jogado no poço. José foi traído pelos seus irmãos. José foi para a prisão. Tudo estava torto na vida de José. Tudo estava errado, mas o que Deus queria fazer com José? José foi rejeitado, caluniado, desprezado. Mas Deus queria resgatar, curar a alma de José. José foi ferido na alma. E Jesus curou a alma de José para um propósito maior. Salvar todo aquele povo do Egito de uma grande fome. Mas para isso José tinha que estar preparado. O Senhor está preparando mulheres que quer fazer para o Senhor, mas não consegue romper. Por isso eu te convido a fazer parte desse projeto. Esse projeto não é só um projeto de ensino, mas é um projeto a qual o Senhor vai levantar mulheres para pegar a mão de uma amiga, pegar a mão de uma irmã e tirar do poço. Pegar a mão de um ente querido, de um familiar e tirar da prisão. Esse projeto é para aprendermos juntas a servir ao Senhor, sem competição, sem orgulho, sem vaidade, porque a Ele a glória é dada. A Ele pertence todas as coisas e estamos aqui para servi-lo. E que não sabe servir,
não pode sentar à mesa de Cristo, porque o maior exemplo de quem serviu à mesa foi Jesus. Enquanto todos estavam na mesa, o Senhor estava servindo. Foi o Senhor que lavou os pés dos discípulos. Não foram os discípulos que lavaram os pés de Jesus primeiro. Primeiro foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Se você não sabe servir, você não é digno de sentar à mesa de Cristo. Mas o Criador, Ele te chama pelo teu nome a servir como amor, com o mesmo amor que Jesus serviu. E para fecharmos com chaves de ouro, eu quero trazer essa aplicação para a tua vida. Quando algo sai errado, daquilo que você planejou, que você não conseguiu mudar, Eclesiastes, ele vem te ensinar, ele vem te convidar, este versículo, a parar de brigar com a realidade e começar a considerar a obra de Deus, refletir, orar e confiar naquele que fez e sabe conduzir todas as coisas. É um chamado para descansar na soberania de Deus, sem cair na passividade. A gente faz nossa parte, mas aceita o resultado que foi. Aceita o resultado final que está nas mãos de Deus. Eu anotei aqui para não esquecer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Não esqueça, o resultado final está nas mãos do Senhor. Se José fosse olhar para o contexto da vida dele, se José fosse olhar para o cenário do começo da vida dele, ele ia cair na passividade. Será que eu e você não está caindo na passividade? Será que eu e você não está se atentando para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Fique com essa reflexão no seu coração. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha e a tua vida. Amém? O shalom de Deus sobre você. O shalom de Deus sobre a minha vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém?